A sua vida é estruturada para construir os seus sonhos ou você ainda vive na ilusão do controle, tentando fazer tudo sempre para evitar conflitos e agradar? Esse é o tema da nossa meditação astrológica de hoje, inspirada no eclipse lunar em Peixes, que acontece nesse domingo, dia 7 de setembro, às 15 horas e 8 minutos. Mas vale lembrar que essa meditação é atemporal e você pode voltar aqui para fazer sempre que você quiser refletir e meditar sobre esse tema. Por quê? Porque todos nós temos todos os signos no mapa. Se você tem pontos, planetas, importantes no signo de Peixes, no seu mapa pessoal, ou mesmo que não seja no mapa natal, mas no seu mapa do ano, o mapa de revolução solar, em algum outro mapa, de repente uma sinastria entre você e o seu companheiro de vida ou alguma pessoa importante da sua vida, você pode ter essa energia ativada a partir do movimento dos planetas em trânsito, que eles vão fazendo aspectos, tanto de forma direta, passando ali pelo signo de Peixes, como de forma indireta, quando eles fazem ângulos específicos com os planetas do seu mapa que estão em Peixes. E aí isso pode trazer essas energias piscianas à tona, e aí você pode sentir a necessidade de trabalhar esse tema que a gente vai falar aqui hoje, que é o quê? Bom, primeiro, para a gente entender, vamos falar do signo de Peixes, que é o arquétipo da conexão com o todo, com o mundo espiritual, com as águas mais profundas que existem, sabe? Você pode, imagina o oceano, né? O oceano é o representante do nosso inconsciente. E aí você imagina aquela parte que ninguém ainda visitou, que ninguém conseguiu ainda chegar, porque é muito profundo, que é o inconsciente coletivo. São aquelas energias sutis, espirituais, que governam a nossa vida de uma maneira misteriosa, são os mistérios da vida, inclusive, e que a gente simplesmente vai sentindo quando a gente tem capacidade de percepção, mas quando a gente não tem essa capacidade, a gente simplesmente vai sendo levado para aquela corrente e vivendo ali no automático, muitas vezes, sem saber por que a gente está fazendo as coisas, por que a gente está sentindo as coisas. Isso é o signo de Peixes. É um signo de água mutável, né? Ele faz a transformação a partir do quê? A partir do momento em que você toma as rédeas sobre justamente aquilo que ele controla, que é o nosso automatismo, lá do signo de Virgem. Então, o signo de Peixes, ele faz oposição com o signo de Virgem. Enquanto Peixes vai falar desse mundo espiritual, invisível, dessa conexão com o todo, Virgem vai falar da vida prática, da rotina, do dia a dia, dos hábitos, que acontecem e se tornam automáticos muitas vezes, sem que a gente queira, justamente por quê? Porque a gente está sendo conduzido por essa corrente lá profunda, essa energia espiritual, coletiva, que a gente, às vezes não tem nem conhecimento do que é. E o eclipse, ele traz pra gente uma grande oportunidade da gente enxergar isso. Por quê? Porque o eclipse lunar, os eclipses lunares sempre acontecem em luas cheias. Isso significa o quê? Que a gente tem o Sol, a Terra aqui no centro, imagina que a Terra sou eu, né? O corpo, e a gente tem a Lua. O Sol é o nosso espírito, a luz da consciência, a nossa sabedoria divina, a nossa capacidade de colocar luz sobre as coisas. A Lua é esse inconsciente que vai tá sempre ali na Lua cheia sendo iluminado pelo Sol, né? Ela está de um lado da Terra, o Sol está no outro e a gente aqui da Terra consegue ver ela iluminada. No momento do eclipse, a Terra entra no meio, né? Então você imagina que a gente está assim, né? E aí vai fazer uma sombra ali na Lua. O que acontece quando esse evento está acontecendo ali no céu? A gente pensa na astrologia como a partir da segunda lei hermética, que é a lei da correspondência. Essa lei diz o quê? Que tudo que está acontecendo em cima está acontecendo embaixo, tudo que está acontecendo fora está acontecendo dentro. Então, os movimentos, tudo que acontece no planeta, né, no cosmo, na natureza, tudo que acontece é um símbolo, né, pode ser interpretado simbolicamente para a gente compreender o que está acontecendo aqui no nosso. Acontece lá no macro e aqui dentro da gente no micro. E a astrologia é sobre isso, é sobre entender o simbolismo presente nesses eventos da natureza e dos astros, para poder trazer esse conhecimento e trazer ele para o nosso nível aqui psicológico, né? Por isso que os planetas representam aspectos da nossa psique, e os signos nesse contexto a gente poderia pensar como roupinhas que esses aspectos da nossa psique vestem, né? Papéis que eles interpretam
para a gente vivenciar essas energias. Então, no momento de lua cheia, que a gente tem o sol iluminando a lua, né, na maior plenitude possível, o que acontece normalmente com a gente? A gente tem as nossas emoções mais afloradas, né? A gente consegue, às vezes a gente fica até um pouco mais agitado, dependendo do quão suscetível a gente é às forças lunares, dependendo dos nossos signos, normalmente cancerianos, piscianos, escorpianos, pessoas que têm uns signos de água, vão ter uma tendência a ficarem mais mexidos com a lua cheia, né, ou com eventos lunares específicos, conjunções que a lua faça com planetas específicos. Por quê? Porque a lua é esse planeta que representa as nossas águas, né? E aí, no momento em que a lua cheia acontece, é como se a luz da consciência trouxesse um pouquinho mais de clareza para essas nossas emoções. Então, elas aparecem no externo, né? Quando a gente tem uma lua cheia, as nossas emoções saem do inconsciente e tendem a aparecer. E para quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir e está presente, pode ter um pouco mais de clareza, pode se perceber suas próprias atitudes para se compreender um pouco mais. E no eclipse, quando a gente tem essa sombra, a gente também tem um símbolo sobre isso. A gente tem aqui a possibilidade de ver as nossas sombras, conteúdos ocultos, às vezes, que a gente não está percebendo. Então, um eclipse lunar em peixes, né, ainda mais o peixe que a gente está falando do inconsciente profundo, a gente tem uma grande oportunidade de enxergar aquilo que está no nosso inconsciente, possivelmente guiando a gente no automático, para que a gente possa, estando consciente, redirecionar aquilo de uma maneira que seja melhor para a gente e preferencialmente para todos, né? Então, o eclipse lunar em peixes, sem falar disso. Agora, qual que é o aprendizado desse eclipse especificamente? Porque eclipse lunar em peixes vai acontecer com a ativação dessa energia. Agora, o que torna um diferente do outro? Porque a gente tem outros planetas posicionados em lugares específicos, fazendo aspectos entre si e com o próprio Sol e com a própria Lua. E aí isso vai trazer para a gente uma característica muito particular desse momento, que inclusive tem um desenrolar ao longo de, no mínimo, 6 meses. Então, tudo que está acontecendo agora para você vai ter consequências que você talvez perceba frutificando, né, ou se concretizando daqui a aproximadamente 6 meses, talvez daqui a 1 ano, mais ou menos, né, os períodos de eclipse dentro de um signo específico, eles tendem a durar em torno de 1 ano e meio, mais ou menos. Não vou explicar as razões técnicas disso, porque não é o objetivo desse vídeo, mas isso significa que, nesse momento, a gente tem oportunidade de ter clareza sobre algo muito importante, que é a necessidade da gente tomar as rédeas da nossa vida para construir os nossos sonhos. E por que isso é importante? Primeira coisa, os nossos sonhos, eles... até mesmo os nossos desejos mais egóicos, eles vêm do nosso propósito, eles vêm do nosso karma. E a partir do momento em que a gente corre atrás daquilo que a gente quer, sejam sonhos mais elevados ou mais egóicos, a gente movimenta uma energia que vai trazer para a gente um resultado. E a partir dos resultados, por causa da lei do karma, né, a gente age e tem uma consequência a partir das nossas ações. É observando essas consequências que a gente entende se a gente está alinhado com o nosso propósito ou não. Como é que a gente sabe isso? Nosso propósito no nível espiritual, né, é se tornar uma expressão de amor. Porque o amor é o que traz alegria, harmonia, paz, né? Então, se a gente quer ser feliz e viver em paz, em harmonia, com alegria, a gente precisa ir transformando todos os nossos sentimentos negativos em amor. Então, quando a gente vai atrás de desejos egóicos, motivados por medo, por tristeza, por culpa, por dor, os resultados serão de sofrimento. Quando a gente corre atrás de desejos motivados por amor, desejos que vêm do coração realmente, né? Porque aquilo é algo que a gente imagina que vai preencher o nosso coração, que vai trazer alegria pra gente, o resultado tende a ser alegria, porque essa foi a nossa motivação. A vibração que a gente coloca nas nossas ações determina o que a gente vai sentir quando a gente tiver o resultado daquelas ações. Então, é a partir desse movimento que a gente pode entender se a gente está alinhado com o nosso propósito ou não. Porque o nosso propósito é vivenciar as experiências da vida, se transformar, né, transmutar os nossos sentimentos, toda raiva, toda dor, todo ódio, toda culpa em amor. E qualquer coisa que a gente faça precisa ter como pano de fundo essa busca.
A gente aprender a amar, a acessar a verdadeira compaixão, que é um atributo do signo de Peixes na luz. E esse eclipse especificamente, ele traz pra gente um chamado interessante, que é pra gente olhar o quanto a gente, muitas vezes, para pertencer ao nosso núcleo familiar, ter a aprovação dos nossos pais, inclusive de uma maneira inconsciente, né? Normalmente essa busca é inconsciente, para a gente pertencer a determinados grupos, para a gente se sentir amado, aprovado, né? Aplaudido, enfim. Quantas vezes a gente deixa de colocar energia na construção dos nossos sonhos para não desagradar, não dizer não aos nossos pais, à nossa cultura, à nossa sociedade ou a pessoas específicas que muitas vezes a gente nem conhece, né? Eu tenho falado disso em todas as meditações nas últimas semanas, porque faz tempo que esse tema está à tona e esse eclipse especificamente, ele traz um momento importante pra gente, que é pra gente poder ver esses conteúdos inconscientes. E o nosso chamado nesse momento é isso, a gente está com a Vênus lá em Leão, a Vênus vai falar dos nossos valores, e o signo de Leão é justamente o nosso ego, o nosso brilho, o palco da nossa vida, é onde a gente expressa os nossos talentos, os nossos propósitos, as nossas habilidades, onde a gente busca aplauso muitas vezes, justamente para ter essa aprovação. E a Vênus, estando ali, a Vênus fala dos nossos valores, o que é importante para mim, o que é que guia as minhas escolhas, né? Com a Vênus ali, é uma parte nossa pedindo para a gente dar valor aos nossos talentos, às nossas habilidades, ao nosso brilho, ao nosso poder, à nossa individualidade, para a gente se firmar nisso e fazer escolhas alinhadas com isso, com aquilo que é muito particular nosso, em vez de ficar só buscando essa aprovação. Então, esse é o tema principal do eclipse, né? A gente tem isso, a gente tem Marte lá em Libra também, falando pra gente o quê? De a gente direcionar a nossa força de ação, que é Marte, de uma maneira assertiva, usar essa força de ação, essa objetividade marciana nos nossos relacionamentos, que é o signo de Libra, né? Porque Libra é um signo muito diplomático, que muitas vezes vai, para não desagradar, para não ficar mal na fita, vai dizer sempre sim. E ali a gente tem, com Marte ali, a gente tem uma energia um pouco mais impulsiva, que leva a gente até mesmo para cortar certas relações quando elas estão ferindo aquilo que a nossa Vênus está pedindo, o valor do nosso próprio poder, dos nossos próprios talentos, da nossa própria individualidade. A gente tem planetas ali, né, Saturno retrogradando no signo de Peixes e trazendo um momento de revisão dessa energia, dessa conexão com os nossos sonhos, para que a gente possa... Saturno é a estruturação, é essa parte nossa, a nossa disciplina, que vai e faz as coisas que tem que ser feita aqui de uma maneira muito pragmática aqui na Terra, para construir as coisas, né? E quando ela está ali em Peixes, está justamente fazendo o quê? Revisando a energia pisciana, que vai falar dessas coisas que estão no nosso inconsciente, dos nossos sonhos. Quais são os sonhos da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito? O que a gente trouxe aqui lá dentro, assim, naquilo que é de mais essencial nosso para realizar aqui? Será que nós estamos realizando isso ou estamos perdendo o nosso tempo de vida fazendo coisas que não se alinham com a nossa essência para agradar, né? Então, esse é um momento, esse Saturno está fazendo uma conjunção, inclusive, com Netuno, que é o regente de Peixes, pedindo para que a gente olhe para isso, que a gente inicie, traga essas questões, né? Netuno está em Áries, também retrógrado, então revisando a nossa iniciativa, a nossa capacidade de tomar iniciativa para colocar em prática esses nossos sonhos. E o principal que a gente tem aqui, né, que fala diretamente com o eclipse no do norte, conjunto a essa lua ali no signo de Peixes, enquanto o nodo sul está em Virgem. O que são esses nodos? O nodo sul fala dos nossos vícios, dos nossos comportamentos repetitivos que a gente faz de uma maneira viciosa mesmo. Estou sempre fazendo ali porque é um automatismo inconsciente que eu trago, inclusive, de outras vidas e que me deixa ali preso a um determinado padrão. Enquanto o nodo norte fala o que eu preciso fazer para
me alinhar de novo com o meu propósito. E nesse momento, o que a gente tem? Nodo norte, ali conjunto à lua em peixes. Nodo sul, conjunto ao sol em virgem. Quais são os vícios que a gente tem ali em virgem, que são ativados por esse nodo sul? A gente vai falar daquela rigidez. Eu quero tudo perfeito, do jeito que tem que ser, do jeito que eu quero, tudo organizado excessivamente, um perfeccionismo que muitas vezes faz com que a gente não coloque em prática aquilo que a gente tem que colocar, com que a gente não realize os nossos sonhos, com que a gente queira ser sempre o certinho, inclusive para atender demandas externas, e deixe de seguir o nosso coração. Os sonhos que estão lá no fundinho do nosso coração, esperando para serem resgatados e estruturados e colocados aqui no mundo. Então, o chamado desse eclipse é isso, é sobre a gente olhar para a gente com muita clareza, com muita consciência e se perguntar: os sonhos pelos quais eu estou lutando são meus ou são do outro? Isso que eu estou sentindo e que tem guiado as minhas ações é um sentimento meu ou é sentimento do outro? Isso é uma coisa muito séria, inclusive, né? A importância da gente ganhar capacidade, da gente desenvolver a capacidade de presença, justamente para a gente saber quando a gente sente alguma coisa. Você já percebeu que algumas vezes você está ali em algum lugar ou conversando com alguém e você sente algumas coisas que parecem até estranhas? Fala, mas eu não estava pensando isso, né? Isso não é exatamente o que eu penso. Por que eu estou pensando isso agora? Muitas vezes a gente está captando pensamentos e sentimentos do outro. E se a gente não estiver presente, a gente não consegue diferenciar. Se a gente não desenvolver a nossa intuição, a nossa percepção extrasensorial, né? A nossa mente, a gente não limpar a nossa mente para ter clareza e acessar a nossa sabedoria, a gente muitas vezes não consegue diferenciar. E é isso que esse eclipse vem nos convidar a fazer. É isso que essa meditação tem como objetivo nos convidar a fazer. Toda essa reflexão que eu fiz até aqui é justamente para vocês entenderem a diferença entre fazer o que eu quero fazer e fazer o que o outro quer para ser aprovado. Não é sobre ser egoísta, é sobre ter clareza e fazer aquilo que nos cabe como propósito, para que aí sim, transbordando de amor, né? Porque só quando a gente faz o que o nosso coração pede que a gente consegue amar aquilo que a gente está fazendo, só quando a gente se transforma em amor, transforma as nossas motivações em amor, e as nossas motivações são o amor, é que a gente consegue transbordar esse amor para o outro. E é aí que a gente começa a descobrir o verdadeiro significado prático de compaixão, que é fazer pelo outro não para ter aplausos, mas sim pelo simples desejo de compartilhar e de contribuir, certo? Então, pode se sentar agora com a sua coluna alinhada, que nós vamos finalmente começar a nossa meditação. Eu tento falar pouco, mas nunca consigo, né? Então, deixa pra lá, né? Já desisti. Eu tenho que aceitar que eu sou geminiana e que eu sempre tenho muito a dizer. Ai, espero que esse muito que eu digo sempre contribua com vocês. Então vamos lá. Vamos meditar. Traz a sua atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Senta com a sua coluna alinhada. Inspira profundamente. Gente, estou derrubando tudo hoje. Exala. Inspira. Exala. Mais uma inspiração. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayate. Então vamos pedir ao nosso oráculo hoje que mostre pra gente qual é a energia que a gente precisa trabalhar em nós, para que a gente consiga equilibrar essa energia pisciana, consiga diferenciar o que é nosso, o que é do outro, e consiga assim direcionar as nossas ações, o nosso foco, a nossa energia, a nossa rotina, nossos hábitos, para construir os nossos sonhos, os sonhos que vêm do nosso coração. Então vamos ver quem vem aqui hoje nos aconselhar. Eita! Só pela minha cara vocês já devem imaginar quem é, né? Estamos falando aqui de Kali. Kali é a deusa da morte, da transformação,
a deusa que mata todos os nossos demônios. Aqui, aliás, né? Vamos parar um instante aqui com a Kali, né? Porque faz tempo que eu não falo, que eu não explico. Ela tem saído muito aqui nas nossas meditações e faz tempo que eu não explico sobre ela para aqueles que talvez sejam novatos, né? E não tenham visto meus vídeos antigos. Tem alguns que eu já expliquei bastante sobre ela. Kali é a deusa que representa a morte, a transformação. Essa luz, ela atrapalha um pouquinho para mostrar a carta, né? E ela é uma figura um tanto estranha, né? Meio tenebrosa, né? Por quê? Porque a gente está falando aqui justamente da ira. A ira que existe dentro de nós e que é ativada quando a gente chega naquele momento que assim, não dá mais para ficar vivendo uma vida de mentiras. Uma vida... E não é só mentira para o outro, mentira para a gente mesmo. Você pode ver que Kali, ela carrega aqui no seu pescoço um colar de cabeças, né? Em algumas imagens dela, um colar de caveiras. Ela tem uma outra cabeça aqui na mão dela, e ela tem uma faca, ela tem várias armas, e ela está dançando sobre Shiva, né? Por quê? Kali é essa deusa, né? Que ela, como é que é o nascimento de Kali? Conta o mito, né? Que havia um demônio chamado Raktabidya, que ele era o demônio que representa o desejo. E ele estava atormentando a humanidade. E ele tinha ganhado, né, um superpoder que todas as vezes que ele que uma gota de sangue dele caía no chão, outro dele nascia. Então os deuses estavam lutando contra esse demônio, porque ele estava atormentando a humanidade, mas como ele tinha esse poder, cada vez que os deuses o destruíam, só piorava a situação. Então os deuses foram pedir ajuda de Shiva, que era quem tinha dado esse superpoder para ele. Shiva é a energia cósmica, é a consciência suprema, de onde emanam todos os desejos. E aí, do terceiro olho de Shiva, ele criou Durga, a deusa guerreira, que representa a força, o auxílio divino, a coragem. E todos os deuses deram suas armas para Durga enfrentar esse demônio. E então Durga foi lutar contra ele, mas como cada vez que ela cortava a cabeça dele, outro nascia e começou a chegar numa situação insustentável. Até que Durga, profundamente irritada com essa situação, decidiu dar um basta e se transformou em Kali, a ira divina. Essa ira que habita o nosso coração e que nós somos capazes de ativar. Sabe aquela força? Quando a gente pensa assim, chega no fundo do poço, fala, não sei mais o que fazer, e aí surge aquela força. Essa é Kali. E ela vem e destrói. Então ela cortava as cabeças dele e lambia todo o sangue, né? Bebia todo o sangue. Ou seja, essa ira que surge em nós, esse desejo, essa capacidade de encerrar ciclos, né? Kali representa a morte, a renovação, a transformação. Então, todas as vezes que a gente realmente toma a decisão de encerrar ciclos que não nos pertencem mais, ciclos familiares, ciclos ancestrais que muitas vezes a gente está carregando e que nos causam sofrimento, aí a gente ganha essa força. A força de Kali é a força do desapego. Esse é o poder de Kali. É o desapego dos nossos desejos. E não é que a gente não tenha que correr atrás dos nossos desejos, é que a gente tem que elevar os nossos desejos. Porque quando eles estão alinhados com o nosso propósito, com a nossa essência, aí sim eles nos trazem alegria, felicidade, harmonia, paz, satisfação.
Então é sobre a gente desapegar dos desejos, né, que nos trazem felicidade momentânea, que nos trazem prazer momentâneo, e se conectar com a nossa essência, encerrar os ciclos de repetição, os ciclos de dor, que são uma prisão. Essa é a força de Kali. Kali é o desapego, é a morte. O desapego que nos ajuda a encerrar os ciclos, que nos ajuda a lidar com a principal causa do sofrimento, que é o medo da morte, né? Não só da morte física, mas a morte daquilo que nos traz algum prazer momentâneo, ou algum conforto, algum sentimento de segurança. E aqui, nesse dia especificamente, né, nesse tema que a gente está trazendo aqui para a meditação especificamente, a gente está falando do desejo de ser amados, de ser apreciados, de ser reconhecidos, que nos aprisiona. Por esse desejo de reconhecimento que o nosso ego tem, é que a gente se mantém em ciclos repetitivos, em trabalhos que a gente não gosta, em relacionamentos que a gente não se identifica mais. Então, quando a gente desapega desse desejo, por quê? Porque a gente entende que o nosso valor não se mede pela aprovação do outro, aí sim a gente consegue enfrentar esses fins de ciclos, a gente perde o medo da morte. Então esse é o convite de Kali para nós hoje. Esse é o convite dessa lua minguante. Dessa lua minguante não, desse eclipse lunar em Peixes. A gente encerrar ciclos. Peixes é justamente isso, né? É o signo de água mutável. Mutável é a qualidade da transformação. Então é a capacidade de transformar os sentimentos que estão lá no nosso inconsciente. Todas as ideias e dores e questões que a gente guardou e sentimentos do coletivo que a gente tomou pra gente. É hora de transformar isso em amor, em compaixão. Mas começando por amor próprio. Afinal, nós temos uma Vênus em Leão, trazendo pra gente o ensinamento da capacidade de fazer escolhas por nós mesmos. Para viver a alegria da vida, o signo de Leão fala da alegria. Alegria da autoexpressão genuína, da autenticidade. Então, é sobre a gente transmutar esses sentimentos que nos fazem buscar aprovação em sentimento de amor próprio, para que, transbordando de amor por nós mesmos, a gente possa então ajudar a curar o mundo através do nosso amor, porque aí tudo que a gente fizer não vai ser mais em busca de reconhecimento. A gente vai buscar apenas ajudar por ajudar, porque quando a gente busca reconhecimento, quando a gente é movido pelo medo, a gente simplesmente ativa essa vibração no mundo, né? Então, a principal maneira da gente contribuir com o mundo é a gente viver no amor e na alegria. Porque assim a gente influencia todos que estão à nossa volta. Mesmo muitas vezes sem dizer uma palavra. Então vamos lá. Toma mais uma inspiração. Trazendo a sua intenção. O que você ainda faz pelo medo de desagradar? Pela necessidade de reconhecimento, de apreciação, pela necessidade de ser amado. Coloca a sua intenção nesse momento que você seja capaz de desapegar dessa necessidade. E se você não tem consciência ainda sobre isso, coloque como sua intenção ganhar essa consciência. É isso que o eclipse vai trazer pra gente. E é isso que essa força de Kali, esse desejo de cura que Kali ativa em nós, nos traz. Só o desejo de se curar já nos dá uma grande capacidade de enxergar. Então vamos ativar isso dentro de nós.
Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah. Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah. Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah. Toma mais uma inspiração. Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah. Toma mais uma inspiração. Faz seus agradecimentos. E aqui eu quero te contar um segredo. Agradece qualquer sentimento negativo, qualquer evento negativo que tenha vindo à sua memória, qualquer memória traumática. Agradece. O segredo da nossa cura é a gente ser capaz de agradecer. A gratidão vibra na frequência da iluminação. É só a iluminação que cura, é só a gratidão que cura. E não é gratidão de sair repetindo, né? Como dizem os gratiluz, gratidão, gratidão. Isso não é gratidão. E gratidão é um estado de consciência, que surge da percepção de que tudo é do jeito que tem que ser. De que tudo que nos aconteceu foi exatamente o que a gente precisava para o nosso caminho de cura e de evolução. Quando a gente entende isso, que é um princípio, é uma lei, né? A lei do karma, que serve para mostrar para a gente o que a gente precisa curar. Então tudo que a gente manifesta de dor, de tristeza na nossa vida, tem um papel de nos mostrar que nós estamos vibrando ainda na polaridade negativa. Quando a gente entende isso, a gente ganha o superpoder do desapego. O desapego da dor, o desapego do reconhecimento, da necessidade de que o outro peça perdão, de que o outro se retrate, de que o outro faça isso ou faça aquilo. A gente desenvolve a compaixão, que não significa necessariamente permanecer em convivência com o outro, né, o perdão, a compaixão, mas simplesmente desapegar daquele sentimento negativo, que corrói, na verdade, é o nosso coração e não o do outro, né? Então, esse é o grande segredo. Aprendi isso a duras penas. Estou compartilhando aqui com vocês e espero que possa tocar o coração de vocês, para que vocês também possam ter essa percepção. O amor precisa ser amor em todas as esferas, por todas as coisas, inclusive a coisa negativa. Quando a gente odeia o negativo, a gente não ama ainda. Isso me lembra de uma frase do filme Star Wars, que uma moça fala:
A gente precisa lutar por quem ama e não brigar por quem odeia. Ajudar a quem ama e não lutar contra quem odeia. Esse é um dos grandes ensinamentos dessa história, né? É sobre ajudar quem ama e não lutar contra quem a gente odeia. Então, que essa meditação possa tocar o coração de vocês, que essa canção possa tocar o coração de vocês, que a Mãe Kali possa emergir aí dentro de vocês, trazendo a força do desapego, da morte, da transformação, do encerramento de ciclos. Todos os ciclos de dor sejam encerrados nesse momento. Toma mais uma inspiração e observa o silêncio dentro do seu coração. Lá por trás da sua mente, de toda a bagunça mental, de todo o barulho mental, de todas as emoções, existe um lugar de silêncio. Esse lugar está na pausa entre uma inspiração e uma exalação. E ele pode ser acessado por você todas as vezes que você se coloca disponível. Juntos, para a gente encerrar, vamos cantar o mantra pela paz. Enviando paz a todas as dimensões do nosso ser, a todos os seres e a todo o universo. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê, uma ótima semana para vocês. E se você quiser aproveitar esse momento para fazer uma leitura do seu mapa astral, né? Eu acabei nem me apresentando, me empolguei na fala e esqueci de me apresentar. Eu sou Priscila Benites, sou professora de yoga, astróloga, terapeuta, né? Então, se você é novo por aqui, você pode conhecer um pouquinho do meu trabalho nos links que tem aqui na descrição do vídeo. E seja você novo ou não, né? Fica o meu convite para você aproveitar esse momento e fazer uma leitura do seu mapa. Pode ser tanto uma leitura convencional do seu mapa astral, do seu mapa natal ou da sua revolução solar, como leituras específicas para esse momento astrológico, que aí vai trazer quais são as questões que esse eclipse e o próximo que vai vir daqui 2 semanas vão trazer na sua vida, vão ativar, ou vão trazer não, né? Com certeza já estão ativando. Então, se você quiser saber mais, é só você me chamar, tem meus contatos aqui embaixo também, e aí você fala comigo para saber como é que funciona e agenda o seu horário, ok? E se quiser fazer aulas de yoga também, de meditação, enfim, tudo isso está disponível, você pode falar comigo nos contatos aqui de baixo. Um grande beijo, namastê!